Nós estamos falando a respeito do tema, né, da palavra diretiva para o ano de 2022, que é sabedoria para a gestão da vida. E eu fiz a palavra e não tinha um título, daí eu pensei, para divulgar ali nos grupos, né? Qual o título? Um título interessante para o pessoal, né? Porque hoje em dia o título tem que ser algo que atrai a atenção das pessoas. E aí, então, surgiu o segredo da sabedoria. Poderia ser também a fórmula da sabedoria. Porque eu sei que as pessoas adoram, né, um pacote pronto ali, de pegou, usou e está resolvido, né? Mas, enfim, vamos ver o que a palavra nos diz. E eu tenho certeza que ela vai nos orientar e nos trazer o que, de fato, nos conduz por um caminho de sabedoria. O que, de fato, nos leva a receber e a ter sempre a sabedoria divina sobre as nossas vidas. Pode passar ali, Provérbios 1, do 1 ao 7, o início de Provérbios diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Pode passar? Aí Provérbios 2, vai dizer do versículo 1 ao 10. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos. É uma procura muito interessante. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. E aí, são 4 textos, mas só para a gente embasar a palavra. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. E no Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, todos querem ser sábios para tomar boas decisões das quais não precise se arrepender. Todos querem tomar sábias decisões, tomar decisões que sejam boas, positivas para a sua vida. Mas o que a palavra nos traz? Que a sabedoria começa por uma porta de entrada, e há um fundamento que a sustenta, e é o que é, gente? O temor do Senhor. A porta de acesso à sabedoria, ou o segredo do cofre para adquirir a sabedoria, se chama temor ao Senhor.
O temor, gente, ele é o leme que norteia a sabedoria que Deus nos dá, conforme aquilo que honra, que obedece e que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. O temor é uma posição de completa humildade diante do Senhor, porque quando eu reconheço quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, a sua majestade, a única alternativa que me resta é me humilhar diante dele. Por quê? Porque ele é poderoso, ele é grande e ele é mais sábio do que qualquer um. A sabedoria de Deus a sabedoria de Deus muitas vezes parece loucura ao homem. Então, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada que se compare à sabedoria divina, ao poder divino. E aí Deus colocou no meu coração um exemplo que eu achei muito bom para compreender a respeito disso. Se nós estivéssemos em uma guerra e nós soubéssemos que o outro lado da guerra, o outro exército, estivesse sendo comandado por um rei infalível, por um rei poderoso, irresistível, que fosse impossível vencê-lo, o que esse exército contrário faria? Se renderia. Se renderia por quê? Porque não há alternativa. Esse rei, esse exército que ele comanda é infalível. Então, o que eu faço diante desse conhecimento, dessa verdade, eu me rendo. Então, conhecer ao Senhor gera em mim temor. A sabedoria divina, ela é fruto da intimidade de um relacionamento com Deus. E só é possível um relacionamento com Deus mediante temor e santidade. E eu quero falar a respeito disso porque talvez alguns tenham algum conceito diferente, mas eu gostaria de alinhar conforme a palavra nos apresenta. Só é possível desenvolver temor e santidade pelo entendimento de quem Deus é. Essa consciência de quem Ele é nos leva a temer a Deus e a desenvolver a santidade, que é nada mais é do que nos tornarmos como Ele. Amém, gente? Estão comigo? Por exemplo, se você pense na sua mente aí, imaginativa, você vestindo uma roupa suja, assim, rasgada, e sem um banho uns dias já, e você estivesse andando num lugar, pense você ir num lugar, um lugar sujo, uma rua cheia de lixo jogado no chão, enfim, todo sem cuidado, sem manutenção. Você se sentiria como? Ok, né? Eu estou sujo, a rua está suja, está tudo sujo. Então, beleza, eu estou de acordo com aquele lugar. Mas aí, de repente, você chega, pense nisso numa avenida. E aí você chega, dobra uma rua, e daqui a pouco caminha, e chega e entra em uma loja muito limpa. Em um lugar super clean, sabe? Um lugar muito bonito, de coisas bonitas, limpas. Como é que você vai se sentir? Como é que você vai se sentir? Confrontado com aquela nova realidade. Concordam ou não? Aquela nova realidade vai te fazer se sentir deslocado. Eu preciso de roupa nova, eu preciso de um banho, né? Um banho demorado. Eu preciso estar de acordo com aquele ambiente. Concordam? Então, quando nós temos a experiência de estar na presença de Deus, nós olhamos para nós
e pensamos: opa, eu preciso estar de acordo com essa presença. E essa presença é santa. Amém, gente? E é por isso que nós somos chamados a ser santos, como Ele é santo. Ou seja, algo muito simples, a ser como Cristo, a nos tornarmos como Ele. Isso é um processo, obviamente, mas nós não podemos nos conformar de estar ali como um mendigo dentro de um lugar puro e sem nenhuma sujeira. Amém, gente? Nós precisamos nos conformar a Cristo e não ao mundo. Amém, gente? Então, para permanecer nesse lugar, para permanecer nesse relacionamento, nessa comunhão com esse Deus Santo, eu preciso desenvolver a minha santidade. O temor de Deus, ele é encontrado na presença dele. E o fruto do temor de Deus é a santidade, é ser lavado, purificado, transformado segundo o caráter de Cristo. E esse processo começa de dentro para fora. Não adianta você botar uma roupa limpa sem tomar banho, né? Como é que fica? Não sei se alguns gostam, mas eu acho ruim botar uma roupa limpa sem ter tomado banho. Então, na verdade, a sabedoria divina é o resultado natural de encontrar Deus, de conhecê-lo, temer a Ele e andar em santidade. Por quê? Porque Deus revela, confia os segredos aos que o temem. O temor do Senhor é o princípio, e conhecer o santo é ter entendimento. Amém, gente? Mas o que é santidade? Mateus, pode passar, então, o próximo slide. Não, tem um antes. Pulei? Vou ler, então, ou põe na Bíblia aí. Mateus 15, do 7 ao 9, diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é possível ter um comportamento de santidade sem ter um coração santo. É possível ter um comportamento de santidade sem ter um coração santo. É isso que estava acontecendo com os fariseus. Mas isso é um auto-engano e nós não podemos nos contentar e nos auto-enganar de que nós estamos em santidade e, na verdade, não estamos. Nós vemos a aparência e por isso que nós nos contentamos com isso. A gente olha, as pessoas olham para nós e a gente se contenta com aquilo que parece. Por quê? Porque é o que as pessoas veem. Então, se parece santo, ok, eu não preciso me sentir mal com isso. Mas Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração, a palavra diz. Então não é sobre um comportamento de santidade, é sobre um coração santo. Sobre um coração santo. E por isso que outras vezes, várias vezes eu já falei, não é sobre o que a gente faz, e sim o porquê a gente faz. Amém, gente? É aquilo que motiva o nosso coração a fazer as coisas. E é isso que Deus se importa, com o nosso porquê. Aquilo que motiva e que move o meu coração. Então, a mudança precisa começar pelo coração e vai refletir, consequentemente, no nosso comportamento. Mas o início, o começo, precisa ser no coração, porque senão não vai sustentar. Não vai sustentar, não vai transformar, não vai gerar os frutos que a palavra nos diz. Então, Pati, como desenvolver essa verdadeira santidade? Como ser verdadeiramente santo se o comportamento, mudar o meu comportamento não é o suficiente? Aí, gente, a primeira coisa é ter consciência do que é pecado, porque
o pecado não é uma lista de pode e não pode. Porque senão seria muito fácil, né? Ó, aqui estão, aqui pode, aqui não pode. Aí você não precisa andar com Deus. Por quê? Porque está tudo escrito ali. Ó, é só fazer que está tudo certo. Você vai depender do seu relacionamento com Deus? Não, por quê? É só ler a lista. Mas não se trata de uma lista. E eu quero só contextualizar a respeito disso para chegar na resposta a essa pergunta. Todo ser humano está em busca de reinar, de sentar em um trono. Eu venho falando em alguns cultos já, né, que no coração de todo ser humano existe um trono. E o ser humano ele está em busca de reinar, de sentar em um trono. E aí, gente, às vezes nós tentamos, e por isso que não é uma lista, sabe? Às vezes nós tentamos dizer e botar num quadrado o que é isso, né? O que é reinar. Mas a verdade é que reinar depende do conceito que cada um desenvolveu ao longo da sua vida. Desde criança, desde o ambiente familiar em que a pessoa ela foi desenvolvida, ela criou um conceito do que significa reinar. Para algumas pessoas que cresceram num ambiente em que sempre foi dito que é sobre ter, tu viu fulano? Olha lá, trocou de carro, que carrão, né? Só pode ser algum rolo. Por quê? Afinal de contas, né? Acho que ele não ia conseguir conquistar isso. É sempre sobre dinheiro. Olha só quanto nós precisamos. Enfim, é sempre sobre isso os assuntos. Então, a pessoa ela vai crer na sua mente que reinar é ter dinheiro. Em outros lugares, em outros ambientes, pode ser que as conversas sejam sobre promiscuidade. Seja sobre, porque nós sabemos de quantas famílias, né, em frangalhos, e que os pais não se importam nem um pouco com o impacto da vida deles sobre os filhos. E aí é sobre conquistas amorosas, é sobre, né, quem é mais, enfim, conquistador, galanteador, enfim. Se esse é o ambiente, qual é o que é o conceito de reinar? É ter relacionamentos, é ser um conquistador, uma conquistadora nessa área. Estão me entendendo, gente? Mas pode ser que o ambiente valorize a estética. Ou seja, você precisa estar aprumado. Você precisa cuidar da sua aparência. Porque às vezes, gente, é tão batido nessa tecla que parece mentira, mas se desenvolve essa crença de que reinar é buscar e ter um padrão de perfeição física. E as redes sociais revelam muito isso, né? Aquelas pessoas que são obcecadas por isso. Pode ser um ambiente acadêmico, em que se fale muito sobre estudar, sobre, né, alcançar, ter diplomas, fazer uma graduação, um pós-mestrado, doutorado, sobre ter títulos, em uma família que fale muito sobre isso. E aí, o que é reinar para essa pessoa? É ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu estou reinando. Mas pode também ser um ambiente religioso, em que a pessoa ela cresce ouvindo, né, sobre o quanto nós precisamos ler a palavra de Deus, o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos servir. E aí, o reinar é ter uma performance espiritual e ministerial. Quem lê mais a Bíblia? Quem ora mais tempo? Quem serve mais? Eu sirvo em 4 ministérios. Né? Mas eu vou tantos dias por semana na igreja. E tu? Né? Então, o conceito de reinar é sobre uma performance espiritual e ministerial.
E a verdade é que todos estão em pecado. Todos estão em pecado. E a diferença é que cada um aprendeu uma forma diferente de competir e ser melhor do que os outros. Porque nós somos pecadores na nossa essência natural e caída, que é o ser humano. A palavra diz que não há um que não tenha pecado, que não tenha cometido pecado. Amém, gente? Amém? Amém no sentido, isso é verdade, né? Não que a gente tem que continuar sendo pecador. A verdadeira santidade é você abrir mão do trono e deixar Cristo sentar e governar a sua vida. Então, não é sobre uma lista, não é sobre um comportamento, é sobre um coração em que Cristo reina. E o comportamento vai ser uma consequência. E aí, gente, uma pergunta que eu acho que faz muito sentido para nos ajudar a identificar na nossa vida o que é reinar. O que mais te impressiona nas pessoas? E o que mais surpreende você em uma pessoa? Sabe? E aí cada um responde para si. Quando você vê alguém, o que mais surpreende você? O que mais você admira naquela pessoa? O que mais te impacta, sabe? O que mais deslumbra? E isso é muito interessante. Alguns vai ser o quanto de dinheiro aquela pessoa tem. Para outros vai ser o quanto de conhecimento aquela pessoa tem. Aquela pessoa fala cheia do conhecimento e aí então ela é uma pessoa admirável. Nossa, como eu valorizo isso. Ou quanto aquela pessoa está com um corpício 100%, zero gordura. Chapado. Sabe? Quando você olha o que você mais admira nas pessoas, isso revela o que é reinar para você. Porque para cada um é diferente. Para cada um é diferente. E como chegar, então, na verdadeira santidade? Qual o caminho para ceder o trono a Cristo? Pode passar lá, Lucas, e eu vou ler com vocês e falar a respeito desse texto, que depois você diga o seguinte: ai, Paty, eu já li, já ouvi, já reouvi, enfim, sobre a parábola dos filhos perdidos, porque não é um filho perdido, são 2 filhos perdidos. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: tá, você já leu o texto, você já conhece o texto, mas o texto já leu você, o texto já mudou o seu coração, porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz para discernir a nossa vida. E ela transforma quem nós somos, mas a gente precisa se sujeitar, nos expor a ela. Você pode conhecer o texto, mas esse texto já transformou você, ou você já conseguiu absorver tudo que ele tem a ensinar a respeito de que o Cristo quis nos dizer através dele? Então, permita-se aprender um pouco mais, assim como eu tenho aprendido também da parte de Deus. A parábola dos filhos perdidos, então, começa assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Daí ele conta a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, em que eles festejam quando encontram a ovelha, o pastor que encontra a ovelha, e a mulher que encontra a dracma. Festeja porque encontrou algo perdido. E aí Jesus fala: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: certo homem tinha, falem comigo, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, acho que... Aí, está me acompanhando. Eu vou ler lá, que daí fica melhor, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu reconheço. Já não mais sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse o que ele havia já programado: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Digam comigo: o bezerro gordo. Depois nós vamos falar sobre ele, sobre essa figura. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o segundo filho, o filho mais velho, estava no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Era menos do que o bezerro. Não me deu um cabritinho sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho... que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Pode passar? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este... seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa parábola nós temos o pai e dois filhos perdidos. E por meio destes dois filhos, nós podemos identificar dois tipos de pessoas. E eram dois tipos de pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, que eram os pecadores, publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas, os pecadores e os religiosos. E aí nós podemos ver esses dois tipos de pessoas nessa parábola. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro tipo de pessoa, ela segue o caminho da libertinagem e da rebeldia, que é o filho mais novo. Ele segue o caminho da libertinagem e da rebeldia, o filho mais novo. Ele pensou o seguinte: eu mato Deus na minha cabeça, eu mato o Pai na minha cabeça e eu me sento no trono.
eu vou cuidar da minha vida conforme bem entender. E esses são os ateus funcionais. Eles até creem em Deus, dizem que creem em Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Mesmo que falem que creem em Deus, mas vivem no dia a dia como se Deus não existisse. Deus não governa, Deus não senta no trono da sua vida. E o segundo tipo de pessoa é aquele que segue o caminho da religiosidade. O filho mais velho. Ele obedece tudo. Tanto é que ele diz: pai, eu tenho obedecido tudo. Não há um mandamento sequer que eu tenha quebrado. E o pai não contesta isso. O pai não diz: não. Teve aquela vez. O pai não fala isso. E no Pentateuco, gente, são 613 leis. E os fariseus, na época, eles obedeciam tudo. Eles observavam tudo. Só que ele também estava em pecado. E aí, como assim obedecer a tudo e estar em pecado? Tenso, né? Se nós colocarmos os dois filhos lado a lado, nós vamos achar eles completamente diferentes. E aí, imagine na sua cabeça aí, como você acha um religioso lá, sabe? E o rebelde. Você pode enxergar os dois de forma completamente diferente, mas o fato é que o seu coração é a mesma coisa. É como se nós fôssemos comparar a duas árvores. Podem ter frutos, elas podem ter folhas diferentes, características diferentes, mas a raiz é a mesma. E a raiz é o pecado. E o que é o pecado, então? É não amar a Deus, é não adorar a Deus acima de todas as coisas. Tem uma frase que eu não lembro quem disse, mas que é o seguinte: o diabo não se importa que você ame a Deus. O diabo não se importa que você ame a Deus, mas ele faz de tudo para que você não ame a Deus acima de todas as coisas. Porque esse é o mandamento. Estão entendendo, gente? O primeiro estava em pecado, por quê? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Ele queria a parte dele da herança e viver longe do pai, conforme ele bem entendia. Eu quero ter, trazendo, para esse tipo de pessoa, eu quero ter as coisas de Deus sem ter Deus. Então eu pego aquilo que Deus oferece de bom e eu vivo a vida como eu bem entendo. Eu pego os princípios divinos que dão resultados, eu busco o alívio momentâneo, eu quero ter essa sensação de Deus, sabe? Deus é bom, mas eu não quero ter um relacionamento com Ele. Eu não quero que Cristo reine no trono da minha vida o tempo todo. Eu só quero o que Ele tem de bom para eu ter aquilo que eu quero, não o que Ele quer. O segundo filho, o filho mais velho que obedecia, ele também estava em pecado. Por quê? Porque ele amava as coisas do pai mais do que ao pai. Como assim? Quando nós amamos alguém, nós temos prazer nas coisas que a pessoa tem prazer. Nós nos importamos com as coisas que a pessoa se importa. Concordam comigo? A gente se preocupa com as coisas, com os sonhos da pessoa, com aquelas coisas que a pessoa está vivendo. A gente se preocupa com a outra pessoa. E a gente tem prazer nas coisas que a pessoa tem prazer. E aí, esses dias, a gente estava lá no isolamento, eu e o Cléo, de novo. E aí, o Cléo adora fazer algo muito impressionante, assim, uma coisa super divertida, que é pegar os violões, abrir todos na sala, na cozinha, em qualquer lugar. E abrir e tal, e tirar as cordas, tirar não sei o quê, como é que, sei lá o que chama tudo, ele já me falou, mas enfim,
todas as coisas ali para limpar, para passar o óleo disso, daquilo, enfim, e fica horas em cima daquilo ali, no final toca um pouquinho e daí terminou, né? Mas ele gosta, tem prazer naquilo ali, e aí eu, enfim, tenho as minhas coisas para fazer, fui ler, fui organizar as minhas coisas, e aí, mas quando eu parava lá para ver, assim, eu ficava feliz, assim, o quanto ele estava feliz de fazer aquilo, sabe? Até que depois a gente chegava num consenso, tá, agora cada um para de fazer o que tem para fazer e vamos fazer algo juntos, né? Mas, assim, era muito divertido, assim, ver o quanto ele estava feliz fazendo aquilo. Obviamente, isso não tem comparação com o nosso prazer em ter prazer nas coisas que Deus se importa. E Deus se importa com gente. Deus se importa com os outros filhos. E aquele filho mais velho estava ali preocupado com os bens, preocupado com o que o pai tinha. Então, ele não amava o pai, ele amava as coisas do pai, mais do que ao pai. Estão comigo, gente? Então, não era sobre o pai, era sobre as coisas do pai. E aí, ele pensa o seguinte: ele não estava preocupado como que o pai estava se sentindo, e ele se indignou porque o pai resolveu pegar as coisas dele, a parte da herança que ficou para ele, e dar para o irmão que desfrutou daquilo que ele se privou. Mesmo que ele quisesse viver tudo aquilo, ele se privou, por quê? Porque ele tinha medo de perder a sua herança. Ele não saiu para viver as loucuras que o irmão também fez, porque ele tinha medo de perder a herança. Ele não sabia até então que o irmão retornaria e seria recebido pelo pai. Está entendendo? Ele ficou irado e se indignou. Por quê? Porque ele cumpriu tudo certinho e agora chega esse outro que gastou tudo e vai se receber também. Não é justo. Por quê? Porque não era sobre estar com o pai, era sobre as coisas do pai. Os dois filhos, eles têm o mesmo problema. Eles não amam o pai acima de todas as coisas. Apenas acharam estratégias diferentes de pôr a mão nas coisas do pai. O primeiro usou a estratégia da libertinagem. A libertinagem é esse excesso de exceder a sua liberdade, né? Não respeitar os limites. Quando me convém, eu uso a estratégia da libertinagem, por quê? Porque eu faço aquilo que me convém, eu pego o que Deus tem de bom, eu vivo como se ele não existisse, e eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida. O outro usou a estratégia da religiosidade. E aí o que ele faz? Ele obedece tudo que o pai manda e se vê no direito de colocar o dedo na cara do pai e dizer o seguinte: você me deve um cabrito, ou você me deve o bezerro gordo, porque eu obedeci tudo certinho. Se o que Deus esperasse de nós fosse um comportamento, o segundo filho estava numa boa. E era sobre os fariseus, né? O que Jesus estava falando. Mas não era sobre um comportamento, era sobre o coração. Não era sobre um comportamento, era sobre um coração. Um coração que não amava o Senhor. Mas o mandamento de Deus não é sobre comportamento, é sobre amar a Deus. E aí, como você faz para amar alguém? Sabe? Agora tu ama o fulaninho ali, tá? Agora tu ama, e aí, tá amando, pronto. Amor. A gente não tem esse tipo de controle sobre o nosso coração, né? Mas como é que faz, então, para amar a Deus de todo o coração? Só tem um jeito, gente.
que é por meio da verdade do Evangelho, que é por meio daquilo que Cristo fez por cada um de nós e nos anunciou. Amém, gente? É sobre essa verdade. A única forma de fazer um coração passar a amar é ouvir uma notícia tão maravilhosa que não aguenta a não ser se virar para o dono da notícia. Ouvir e crer na notícia. E aí não resta alternativa senão voltar o coração para esse Deus que me ama. E a notícia é, mesmo nos nossos delitos e pecados, mesmo aqueles que escolheram viver a sua vida como bem entenderam, como o filho mais novo, ou aqueles que estão buscando só as coisas do Pai e estão obedecendo tudo certinho, sabe? Para todos esses, Cristo morreu na cruz e Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Essa é a notícia. Não é porque a gente fez alguma coisa para merecer, é porque Ele nos amou. Ele nos amou. E essa é a notícia. E por conta dessa notícia, que eu vou amá-lo de volta. É essa notícia que, quando entra no nosso coração, quando cai no nosso coração, ela transforma a nossa vida. É essa notícia. Pode passar ali. Muito bem, Vanessa. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Romanos 5, 7 a 8. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas o fato é que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que salvou o filho mais novo, gente, foi o bezerro gordo, foi a festa. Sabe por quê? Porque quando ele pensou em voltar para casa, ele não pensou assim, ai, que saudade do meu pai, eu não devia ter saído. Não, ele estava com fome, passando necessidade, ele pensou, na casa do meu pai tem comida. Eu sei que eu pisei na bola com meu pai. Eu reconheço, eu não sou mais digno de ser filho dele, mas se eu ir lá e ser um empregado, eu vou comer melhor do que eu estou comendo agora. E aí ele chega lá, gente, mas o que surpreende esse filho é que o pai não dá um sermão nele. O pai o recebe e ele manda fazer uma festa e matar o bezerro gordo. Ou seja, era o melhor bezerro. Por quê? Porque ele sempre fala, você deu o bezerro gordo, manda buscar o bezerro gordo. Então, é essa festa que ele não merecia. Ao contrário, ele merecia uma punição. Ele merecia uma punição e recebeu uma festa. E eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante, que é o seguinte, chega o pai para o filho, chega o filho para o pai, com o boletim, que hoje não é mais assim, eu acho, né, os conceitos, enfim, é outra coisa. Mas no meu tempo, né, eram notas azuis e notas vermelhas. Daí chega o filho, assim, com aquele boletim colorado, né? E aí o pai pega e olha aquele boletim. É sério isso? Sim. Você não estudou nada. Como chegou nisso? Não é possível. Cadê tua mãe? Ela sabe? Sabe. A mãe sabe antes, né? A mãe sabe primeiro. Ela sabe, daí vem a mãe, né? E aí, tu viu só esse boletim vermelho, com esse monte de nota aqui? Vi.
faz o seguinte, ó. Vai lá no mercado, compra um monte de picanha e a gente vai fazer uma festa essa noite. A gente vai fazer uma festa porque ele não merece, mas eu o amo. Ele merecia uma correção, mas eu o amo, não pelo que ele faz, mas sim porque ele é meu filho. E aí, gente, pensando a respeito desse filho que chegou e recebeu uma festa, ele acordou no outro dia, numa cama que ele não merecia, com um pijama, uma roupa que ele não merecia, numa casa que ele não merecia. Daí desceu numa cozinha para tomar um café da manhã, que ele não merecia. E aí entra o pai que ele não merecia. Ele não merecia aquele pai. E aí aquele pai diz o seguinte: meu filho, eu preciso que você faça algo. E o que esse filho vai responder? Já se coloca de pé e diz assim: o quê? Me diz, o que eu vou fazer? Eu faço tudo por esse pai que não me deu o que eu merecia, ao contrário, me deu algo que eu não merecia. Então, a resposta para esse amor incondicional, gente, não é pegar esse amor e se sentir bem e sair para você decidir o que você bem entender. Esse amor, quando a gente tem consciência desse amor, quando a gente tem uma experiência com esse pai e sabe o quanto nós não merecíamos receber, a única resposta que me resta é dizer: pai, o que tu queres? Eu vou fazer. Mas não é sobre o fazer, é sobre amar esse pai. Não há nada que você faça que vai mudar essa situação. Ele ama, ponto. Não é mais sobre o bezerro gordo, não é sobre o prêmio, porque ele já deu o prêmio, né? Ele já deu o prêmio. Cristo já morreu na cruz. O prêmio já foi dado. Não é mais sobre a punição. Por quê? Porque ele chegou e não foi punido. Então, sobre o que é? É sobre amor. Para nós, gente, não é mais sobre o prêmio, porque nada que eu faça vai mudar. Cristo morreu na cruz. A salvação já nos foi concedida. Se você crê, você crê? Você crê, irmão? O prêmio é seu. Não é mais por medo do inferno. Por quê? Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Então não há mais condenação. Você não precisa mais fazer nada por medo de ir para o inferno. Ele já pagou o preço. Então é sobre o quê? Não é para conquistar o prêmio. Não é por medo de ir para o inferno. Sobre o que é? É sobre amor. E eu só consigo amar quando eu conheço a Deus e eu sei o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é rei, o quanto Ele é santo, o quanto eu pequei, o quanto eu não mereço, o quanto que eu sou nada diante desse Deus. Eu tenho essa consciência, mas aí eu descubro, esse Deus grande e poderoso me amou, Ele me escolheu e me adotou. E o que eu faço? Eu sou livre agora, eu não estou mais pelo prêmio, já ganhei, eu não estou mais pela punição, eu já fui perdoado. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas a palavra diz que nós escolhemos, por amor, nos tornarmos escravos desse Deus que tem tudo o que eu preciso para ser feliz.
E quando eu falo escravo, não é no sentido pejorativo e negativo da história, mas é sobre estar debaixo de um Deus que me sustenta. Não importa quanto eu faço, eu sou dele e ele me sustenta. E esse Senhor, ele me coloca na mesa para comer junto com ele. Amém, gente? É sobre esse amor que nos alcançou. Então, santidade não é fazer, não é o que a gente faz para ele nos amar. É o que a gente faz porque ele nos amou primeiro. Santidade não é um estereótipo, sabe? Levitando, eu sou santo. Não toque em mim. Você vai me sujar. Não é sobre, sabe, esse estereótipo de santidade que muitas vezes a gente ouve. É sobre um coração que ama o Senhor. E sabe por que nós buscamos ser santos? A palavra diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá a Deus. Tá, mas para eu ser santo eu preciso ver a Deus, né? Então como é que eu não vou ver Deus se eu não for santo? Parece contraditório, né? Mas aquilo que que a palavra está querendo dizer nesse momento, não é que eu preciso ser santo para ver a Deus. Eu preciso ser santo para que os outros vejam a Deus. Eu preciso andar em santidade para que as pessoas ao meu redor me vejam e vejam a Deus. Assim como Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então, gente, a minha santidade é uma manifestação do amor a Deus ao amar o próximo. Para que aquela pessoa que ainda está perdida, aquele filho que ainda está perdido, possa ser achado por intermédio de mim. Porque eu reflito quem Deus é através da minha vida. Quem vê a mim vê o Pai. Como você está hoje? Você entende que as pessoas estão vendo o Deus por meio de você? Você está refletindo a glória de Deus? Você está refletindo a santidade de Deus, o caráter de Cristo? Para que as pessoas conheçam a Deus por meio da sua vida? E eu não estou dizendo isso com base em tudo isso que eu falei, eu não estou dizendo isso para você, agora Deus vai me condenar. Não, Ele já perdoou. Você creu, você já foi perdoado. Você confessou, se arrependeu, você está perdoado. Mas a questão é, você está andando nesse caminho de salvação? Eu já falei outro dia, né? Que a salvação é um caminho. Ela tem uma porta estreita e um caminho apertado. Não porque Deus é mau. Não, é porque o padrão desse mundo permite tudo. Mas o que entra no caminho de Deus é o amor. Amém, gente? É esse coração que ama. E às vezes vai ser apertado, porque não cabe levar toda a sua bagagem e toda a sua vontade, que muitas vezes ela vai ir de encontro, vai contra a vontade de Deus. Amém, gente? E eu gostaria de... Cléo. De convidar você eu estava ouvindo um louvor hoje à tarde sobre isso, e a única forma, gente, de ter essa consciência de quem Deus é e do seu amor é conhecendo a Ele, conhecendo ao Senhor. Você vai ter temor de Deus quando você conhecer a Deus, conhecer esse Deus grandioso, mas que ama você. E aí eu gostaria de convidar você a fazer como você se sentir melhor, mas eu gostaria de você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, você pode ajoelhar, você pode se sentir à vontade para estar diante de Deus. Mas eu gostaria que juntos nessa hora, cada um de nós, você no seu lugar, eu aqui, que nós clamássemos para que Deus nos desse o privilégio
de reconhecê-lo, de conhecê-lo, de ter o nosso coração tomado pela sua presença. Porque a presença de Deus, ela transforma as nossas vidas. É a presença de Deus que nos faz, que gera no nosso coração temor, que gera no nosso coração o anseio pela santidade, que gera em nós esse desejo de refletir a Ele, as pessoas que nós conhecemos. E o Cléo vai começar a cantar e depois eu gostaria que você, na medida que você fosse reconhecendo ao Senhor, que você fosse sendo quebrantado pela sua presença, que você cantasse junto da forma como você preferir, mas que você abrisse a sua boca para reconhecer esse Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre, teu é o caminho e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Todo Pai por você. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare isso. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vamos declarar essa canção mais uma vez, desde o início. Fique à vontade, aonde você está, se quiser ficar de pé ou sentado. Mas entregue-se a Ele neste momento, porque não há nada mais precioso, nada mais valoroso que o nosso Senhor. Declare, mediante essa canção, a importância que Ele tem para você. Aleluia. Declare comigo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos
já estão chegando aqui agora. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar e por ti todos os versos e canções, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém. Levante suas mãos e declare: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, 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 não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro igual. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Paizinho amado, nós reconhecemos, Deus, que Tu és o nosso Pai. Nosso Pai que para alguns vai receber de braços abertos e dar uma festa, e para outros vai tentar convencê-los a entrar e desfrutar dessa festa, dessa celebração, que é a salvação por Cristo Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. O Senhor não nos olhou segundo as nossas faltas e pecados, o Senhor nos olhou através da cruz. O Senhor nos olhou através da cruz e essa é a maravilhosa notícia. Não há nada que nós façamos para receber o prêmio, ele já foi dado. Não há nada que nós façamos que vá nos libertar da punição, porque nós já fomos libertos. E essa notícia, ela arrebata o nosso coração, Pai. E nós queremos ser santos.
como Tu és santo, para que aqueles filhos ainda perdidos possam conhecer o caminho por meio da nossa vida. Que nós possamos ser santos por amor a Ti e amor àqueles que ainda não Te conhecem. Que nós possamos ser santos, ser iguais a Cristo, ser como Cristo, para que o Senhor seja revelado àqueles que ainda não Te conhecem. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser movidos por esse amor, não por medo, não por merecimento, mas por amor. Que nós sejamos movidos a cada dia por amor ao Senhor, por amor àqueles que não Te conhecem ainda, pelos nossos irmãos. Eles são nossos irmãos, eles estão perdidos, eles não conhecem ao Senhor, eles ainda não foram iluminados pela Tua luz, mas eles são nossos irmãos. Que nós possamos olhar para eles com amor, que nós não sejamos movidos pelo que o Senhor tem a nos oferecer, mas que nós sejamos movidos por amor àqueles que estão perdidos e passando necessidade. Que nós possamos andar por amor, em nome de Jesus, Pai. Acende nosso coração, Deus, e faz ele queimar de amor por Ti e pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que essa verdade ela possa ser mantida no seu coração, porque nós somos tentados a nos esquecer do amor de Deus por nós, desse amor inexplicável. E o pecado, ele é consequência da amnésia do nosso coração em relação a esse amor. Porque eu não quero uma coisa menor do que esse amor.